Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Community Playbook, o podcast focado em atuações reais, atuais e futuras de comunidades. Hoje vamos trazer aqui um tema super bacana para discutir com vocês, mas queria antes apresentar também o nosso outro host aqui, o Caio. Fica à vontade, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tô super animado para essa conversa de hoje aqui. Se apresenta também, Rodrigo, você esqueceu, cara. Boa, não, exato. Mas pessoal, bom, sou um dos hosts aqui também do Community Playbook, né? Também sou head de produto e mercado da Kumu, empresa aí que oferece Community as a Service, né? Ajuda empresas desde a estratégia de comunidades até o dia a dia dessas comunidades, colocando times especializados. E a ideia desse podcast é justamente ser um playbook, né? E hoje tá com um tema um pouco diferente, né? Pra trazer uma pessoa super especial aqui também, que já tem um relacionamento de longa data aqui na empresa, mas é uma pessoa que, poxa, tem uma experiência muito bacana no mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de assessoria de imprensas para marcas, empresas, né, ecossistema de inovação. E então, essa pessoa aqui foi assessor de empresas de diferentes marcas, grandes marcas como a CVC, Vivendo do Camarão, Fox, e também foi o primeiro assessor de empresa, primeiro startup do Brasil. Isso é algo legal da gente se falar. Então, Bruno, cara, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo. Fica à vontade de se apresentar pro pessoal. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado, é um prazer estar aqui. Não tô muito acostumado a estar desse lado aqui. Eu quase olhei para a câmera e falei, olá, bem-vindos ao Community. Mas hoje meu papel é de contar a história. Mas é um prazer estar aqui, é uma honra ter recebido o convite. A Kumu, que é, obviamente, de onde saiu o Community Playbook, é uma parceira de longa data. Conheço a história desde o nascimento da Kumu e até hoje, então admiro, não só conheço como admiro. Vai ser um baita prazer contar aqui um monte de história falando de imprensa, de bastidor, de ecossistema, de comunidades. Acho que vai render um papo legal. Muito bom, muito bom. E eu acho que pra começar, é contar um pouquinho sobre a sua trajetória, cara. Acho que desde sua trajetória na área ali de assessoria como um todo, né? E até, cara, a fundação da PR, né? Hoje que você foi fundador e CEO do grupo. Então, conta um pouquinho pra gente essa jornada. Olha, eu na verdade, eu fui fazer jornalismo por muita falta de opção, assim, de saber o que eu gostava. Mas eu tinha uma certeza, sabia escrever bem. Era a única qualidade que eu vi e que eu me sentia prazer fazendo. E aí, eu diria que 70% dos homens que vão fazer, pelo menos na minha época, hoje já não sei, mas dos homens que iam fazer jornalismo, têm o objetivo de ser jornalistas de esporte, né? Então, eu também me encantei pela hora, falei, pô, um dia eu vou ser, mas eu me encontrei de fato do outro lado do balcão, porque trabalhar em redação não é minha característica, eu tenho uma característica um pouco mais diversa, assim, de olhar para a gestão, de olhar para a inovação, de olhar... E eu não consegui me encaixar em redação, e tá tudo bem quem se encaixa, só o meu perfil não se encaixou. E fui trabalhar em assessoria de imprensa, que foi onde eu encontrei ali o prazer de colocar em prática o poder da escrita, mas aliar isso ao poder de convencimento, persuasão, planejamento, estratégia, que é o que nós fazemos no dia a dia. E a minha carreira começou em grandes agências para atendendo grandes marcas, né? Então, eu atendi, como você falou, CVC, Buscapé, Vivenda do Camarão, canais Fox do Brasil. Então, me reportava direto para VP de PR na Argentina, da América Latina. Cheguei a falar com VP de programação lá em Los Angeles. Então, é um desafio muito grande. E aí, em 2009, quando o ecossistema de startups ainda era embrionário aqui, eu atendi a primeira startup no modelo garagem do Brasil. Se não foi uma das primeiras, se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Legal. Foi a Bubox, do Marco Gomes, do Marcos Tanaka. Isso lá em 2009. E aí eu olhei para aquele cenário, né, de startups e do ambiente de inovação. Falei, cara, isso aqui vai, nos próximos 10 anos, isso aqui vai explodir. E esses caras não entendem muito bem, não é que não entendem, mas eles não compreendem como aplicar assessoria de imprensa, principalmente para uma startup que está começando. Tem muita gente que vai falar, você falou assim, a primeira startup do Brasil que foi a Bubox, modelo garagem. Muita gente vai falar, a primeira startup do Brasil foi o Buscapé, também atendi. Então acho que conta. Estamos bem, né? Estamos bem. Mas quando eu decidi, eu olhei para aquele ecossistema, eu falei, acho que aqui tem uma oportunidade. De 2009 até 2013 trabalhei em outras agências, sempre tentando puxar as startups para dentro delas. E aí, em 2013 veio a oportunidade de empreender, porque eu encontrei um gap de mercado, então achava ali que tinha um espaço, e ainda tem, de equalização, custo e qualidade de entrega. Então, eu falei, pô, não é possível que as startups tenham a sensação de que para ter um trabalho bom de assessoria de imprensa tem que pagar uma grana que elas não têm. Falei, dá para fazer um trabalho muito bom e equalizar, você diminui um pouco a margem, você cria uma estrutura. Foi o que aconteceu e
A PR nasceu como PR Comunicação, hoje é PR Group, mas nasceu como PR Comunicação. E, cara, tem aí, sei lá, 11, vai fazer 12 anos de história, mais de 400 empresas trabalhando com a gente, diria que mais de 50 founders ou personalidades hoje do ecossistema que são referência, passaram pela PR ou ainda estão conosco como clientes. Então a gente é realmente especialista em construir marcas fortes, nomes fortes e autoridades. Que demais. Muito legal. E assim, a gente, né, até pelo conhecimento que a gente vê, né, das coisas acontecendo com as startups, a gente sabe que muitas vezes realmente, né, quando a gente pensa nos mercados tradicionais, nas empresas maiores e tal, realmente atuar com startups algumas vezes é difícil, né? E se hoje em dia às vezes é difícil, imagina lá na época quando era embrionário, ainda quando estava começando, quando o pessoal nem sabia muito bem o que fazer, ainda não tinha, né, um track record, assim, né? Vamos dizer, não tinha grandes cases de sucesso ainda de startups. Acho que a maior dificuldade, desculpa te cortar, mas eu acho que a maior dificuldade da época era a parte de imprensa. Os jornalistas não sabiam o que era uma startup. Então eu vou contar um caso da Bubox, se você me permite, para ilustrar o que você está falando. Perfeito. Quando eu comecei a atender a Bubox, eu ligava para o jornalista e falava, eu queria te apresentar uma startup que chama Bubox. O cara não perguntava o que a empresa fazia, ele perguntava o que era uma startup. E aí eu percebi, eu falei assim, eu tô querendo mostrar a página 2 do livro e ele não entendeu ainda qual é o tema. Então eu dei um passo para trás e comecei a evangelizar os jornalistas de mostrar o que é uma startup. Startup é isso, é um movimento que aconteceu lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, tem esses exemplos lá fora. Aqui o movimento está começando, mas já tem um exemplo, a própria Bubox é uma primeira investida de uma Venture Capital, vale a pena. Então, assim, a grande dificuldade naquela época era os jornalistas não tinham conhecimento, e na verdade ninguém tinha, né? Era muito difícil, desculpa te cortar, Caio. Não, mas era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, né? Quais eram os principais desafios que você tinha, né? Eu acho que obviamente tem muitos desafios do lado do jornalismo, né? Que, enfim, talvez ainda estava entendendo, com certeza ainda estava entendendo, né? O que era isso, qual era esse movimento. Imagino que do lado das startups também, né? Não sei se tem outros desafios na época que você gostaria de complementar, assim. Muitos. O principal foi isso que eu contei dos jornalistas, que era disseminar o conhecimento sobre o que era uma startup, o que era um venture capital, o que era um cheque de série A, o que era um cheque de série B, o que era um investimento anjo, o que é um contrato de equity, o que é uma venture builder. Nenhum jornalista tinha essa... Se falasse que lá em 2009 eles conheciam, não conheciam. Acho que raríssimas exceções, né? Um deles tá até hoje aí, que é o Gustavo Brigato. Naquela época tinha um pouco de contato. Mas esse era um grande desafio, que era como é que eu vou apresentar um negócio novo se nem a classificação da empresa é de conhecimento público. Mas conseguimos romper esse. Mas um outro grande desafio era também mostrar para o jornalista que a incerteza que cerca qualquer startup, que é uma empresa nascente, ela faz parte da característica. Porque o jornalista fala assim, mas como é que eu vou noticiar uma empresa que começou a existir há 3 meses, há 6 meses? E aí eu tinha que explicar que isso faz parte do jogo, que isso faz parte do tipo de empresa e do tipo de investimento que se faz. E aí eu vou pular alguns anos, mas em 2012 eu lembro que o jornalista... Existia um jornal que chama Brasil Econômico, que veio para competir com o Valor Econômico, e eu trabalhava em uma agência, a gente conseguiu emplacar uma matéria de página inteira, convencer o jornalista a escrever uma matéria de página inteira sobre uma startup que fazia cartão postal personalizado, onde você estivesse no mundo com um aplicativo. A ideia era incrível. O jornalista fez, porque recebeu um investimento na época, não vou lembrar, mas sei lá, sei lá, tô chutando 200, 300 mil reais de investidor anjo, e saiu a reportagem. Em 6 meses, a startup já não existia mais. Porque ela estava naquela fase mesmo de tentar e por aí vai. Hoje o jornalista entende que tem que se esperar um pouco para se noticiar sobre uma startup, né? Então, eles olham para o negócio e entendem se já passou da fase de validação, se já passou do Vale da Morte, se já tem... Quem são os investidores por trás? O jornalista hoje ele não pode ser utilizado como uma etapa de validação do negócio. Isso é fundamental. Não queira ir para a imprensa, né? Alô, você, dono de startup que está assistindo aqui, isso é playbook também de comunidade. Se você quer construir uma comunidade forte, você precisa ter uma marca forte e respeitada.
Não use um jornalista para validar um negócio ou para atrair leads num momento crítico ali inicial. Tem momento certo para você contratar assessoria de imprensa e certamente não é no momento de validação de MVP ou de early stage. Com certeza, com certeza. Cara, muito bacana. E eu acho que dentro desse contexto de desafios, até acho que não só do passado, mas acho que muito do presente também, é muito de equilibrar os interesses, né? Então, acho que até para quem, acho que é até legal você mostrar como funciona na prática esse trabalho que vocês fazem com a assessoria, para quem não conhece ainda, né? Como é que funciona. Mas justamente isso, como é que vocês equilibram esses interesses das empresas, startups, mas enfim, empresas no geral, com as necessidades editoriais da mídia, né? Como é que vocês fazem essa relação benéfica, mútua para os dois lados? Cara, imagino que seja um desafio muito grande, né? Eu costumo brincar que a gente faz matchmaking diário, né? A gente brinca de como é um Tinder, né? Mas a gente faz esse encaixe da necessidade do jornalista com a necessidade da empresa de querer aparecer. A gente estava até falando um pouco disso antes de começar nos bastidores, que o grande desafio do assessor de imprensa é gerir essas duas comunidades, por incrível que pareça. Você tem de um lado uma comunidade de clientes querendo sair na mídia por razões óbvias, porque fortalece marca, porque ganha autoridade, porque se apresenta a novos mercados, porque atrai novos parceiros. E você tem do outro lado jornalistas que escrevem em espaço que precisam da ajuda de assessores de imprensa para ter acesso a informações bacanas, informações exclusivas, informações em primeira mão, a fontes de informação, né, fontes que são entrevistados para dar opiniões bacanas, articulistas. São duas comunidades e que, de uma certa forma, quem faz a interseção entre elas são as assessorias de imprensa, as agências de PR. O nosso desafio é ser oportuno. Esse é o grande, acho que é o grande cerne do nosso trabalho. A gente precisa ser oportuno. O que é oportuno? É encontrar o jornalista certo na hora certa e apresentar para ele o tema certo na hora certa. Não adianta eu querer entuchar um tema, uma pauta que não é relevante para um jornalista no momento que não é de interesse. Então a gente tem que ficar gerindo ansiedade e expectativa do cliente e gerindo tempo e necessidade e abertura do jornalista. O relacionamento, ele é benéfico para os dois lados. Para a empresa, né, aparecer na mídia é o ganho dela, e para o jornalista ter acesso a uma informação bacana é o ganho dela. Então há uma relação de ganha-ganha. Só que ela deixa de ser vantajosa quando o assessor de imprensa ou quando quem gere essa comunidade intermediária passa a vestir a camisa só de um lado. Ela fala assim, eu represento meu cliente, dane-se, eu vou entuchar na imprensa aquilo. O jornalista aí percebe isso. E também, o inverso também acontece. Quando a assessoria de imprensa faz o papel de jornalista, vira para a empresa e fala, cara, nada é relevante, obrigado. Não é assim que funciona. Você precisa ter um encaixe interessante entre tema e oportunidade na imprensa. Legal. Uma boa assessoria de imprensa faz a gestão dessas duas comunidades, já que a gente está falando de comunidades, mas é exatamente isso. Intuitivamente, né, a gente sempre fez gestão de comunidade, de um lado e de outro. A Comum chegou para mostrar que existe uma sistematização disso, uma padronização e uma monetização que tem que organizar. Mas as assessorias de imprensa intuitivamente fazem isso. Gestão Legal. de comunidade. Com certeza, com certeza. E acho que até aproveitando esse gancho, né, antes da gente ir para outra pauta, muito também, a gente estava falando um pouco antes, acho que é legal, até para quem está nos ouvindo ali também, falar sobre esse alinhamento de expectativas do retorno, ROI, sobre essas estratégias, né? Porque assim, quando a gente fala muito de comunidade, até o que a gente fala, né, métricas, né, ver o retorno sobre investimento, são estratégias muito mais de médio e longo prazo, né? E eu acho que isso é muito legal alinhar e você também trazer para o pessoal, né? Porque muitas vezes vem founder aí, empresa, achando que, como a gente tava brincando, né? Vai sair na Forbes durante 1 mês de trabalho, 2 meses de trabalho e muitas vezes não é assim, né? Você tem que mostrar que é uma construção de longo prazo, né? Então, cara, queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente também. Tá, eu vou dividir em duas partes, né? A minha resposta. A primeira é sobre o ROI. Eu já falei isso em algumas palestras e acho que, se não me engano, num podcast a pergunta faz qual é o seu ROI? Mais incisivo, né? Diferente de você. E a resposta é a mesma ainda. Se alguém souber um ROI 100% preciso de assessoria de imprensa, me apresenta que eu contrato na hora. Na hora, a fórmula. Leva lá para PR, bate na porta, me manda e-mail, manda uma mensagem, eu contrato na hora. Porque não existem elementos na avaliação do retorno de assessoria de imprensa que são subjetivos. Então, quando você tem subjetividade, você não tem precisão, porque é ou do gosto de cada um, ou do olhar de cada um, da análise de cada um. Então, não existe um ROI preciso. O que
o que acaba me levando a uma conclusão, eu entendo na cabeça do empreendedor que fala assim, cara, eu preciso saber onde eu coloco meu dinheiro, como ele volta. É normal, e eu não estou dizendo que não tem que saber. Mas em assessoria de imprensa, existem elementos que não vai ser tão preto no branco assim. Assim, eu coloquei R$100 aqui na assessoria de imprensa, eu quero saber se voltou. Não dá para saber. O que dá para saber e aí vai para a segunda parte da resposta. O maior retorno que você pode ter quando você trabalha assessoria de imprensa é quando a sua marca ela é conhecida pelo seu público-alvo. Aí você fala assim, como é que eu sei quem é meu público-alvo? Se você não sabe, você não tem que fazer assessoria de imprensa. Então, o problema é lá atrás. O problema é lá atrás. Então, assim, você sabe quem é o seu público-alvo, quem é o seu ICP, quem é a sua buyer persona? Sei. Maravilha. Onde eles estão localizados? Estamos localizados aqui, 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 aqui. Qual é o perfil de empresa que você quer como cliente? Eu quero esse. Beleza. Então, você sabe quem é seu público-alvo. O papel da assessoria de imprensa é o que a gente faz todos os dias, é entender qual é o cluster de mídia que chega para esses ICP ou para essas buyer persona. Putz, eu tenho esse grupo de mídia que não vai fugir disso. Eu consegui que a sua empresa tenha exposição nesse cluster de mídia, você chega no teu público-alvo, cumpri meu papel. Legal. Se chegou um cliente, chegou 15, se chegou nenhum, 0, eu queria que chegasse milhares, mas eu não posso dizer que é por causa da assessoria, porque o inverso também é verdade, né? Como é que eu vou traquear um cliente que chegou por causa de uma matéria na Forbes? Eu não tenho como, a não ser que ele diga. Mas olha, eu vim aqui por causa da Forbes. Mas a maioria deles não fala. E eu posso ter levado 1 milhão de clientes até a sua porta e você não ter convertido a conversão, não é responsabilidade minha. E a conversão foi parte, né? Porque muitas vezes começou na Forbes, mas depois veio de uma outra ação da empresa. E a pessoa nem sabe, muitas vezes, né? Eu acho interessante essa conversa, assim, né? Porque primeiro eu enxergo muitas similaridades com o trabalho que a gente faz como comunidade, né? Porque é a mesma coisa, né? Tipo, se você não souber quem é o público que você quer ter na comunidade, o que eles fazem, o que eles gostam, um abraço. Você não vai conseguir construir essa comunidade nunca. E a segunda coisa é também com relação à métrica, né? Por mais que a gente bata sempre aqui nas métricas que a gente acha e a gente sabe que é muito importante a gente conseguir mostrar, algumas vezes elas não conseguem ser tão objetivas, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje em dia uma fase, por conta do marketing digital, que é uma coisa muito mais direta, direcionada, com link traqueado e com todas essas coisas, né? Quando a gente fala, talvez, de assessoria de imprensa, de uma coisa de, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, quando era o marketing de massa, né? Era mais ou menos a mesma coisa. O cara fazia uma propaganda na Globo, ele não consegue saber que horas, quanto que voltou dali, né? Ele só acredita, né? O famoso, é o que a gente fala, né? Tem alguns fundos que trabalham assim, mas dá para se aplicar isso para assessoria de imprensa, o spray and pray, sabe? Dissemina e reza, vamos ver. Eu, quando comecei a trabalhar, meu primeiro estágio foi em assessoria de imprensa, e essa história é legal, 2002, e eu consegui um estágio numa assessoria de imprensa, e o estágio, eu cheguei, o cara falou, olha, você vai ficar algum tempo em alguns departamentos pra você aprender. Eu falei, pô, maravilha. Então você começa no departamento de press release, de comunicado de imprensa. Eu falei, pô, legal, gosto de escrever, é ali que eu vou ficar. Onde é? É ali naquela sala ali, procura fulano de tal que ele vai te orientar. Fui lá pra sala, cheguei lá, eu falei, puta, acho que eu tô na sala errada. Eu tinha 4 máquinas de Xerox. Eu falei, máquina mesmo, aquelas gigantes de Xerox. Eu falei, tá bom, beleza, tô aqui. Aí o cara falou assim, bom, você tá no departamento de press release. Eu falei, tá, mas o que eu vou fazer aqui? Nós vamos xerocar aqui, envelopar, etiquetar, porque o correio passa toda quarta-feira. Então, em 2002, era o spray and pray já. De tipo, manda 5 mil press release por envelope por jornalista via correio e reza pra ele abrir o envelope, gostar do press release, ligar, passar a mão no telefone, ligar e falar, eu quero mais informação. Eu saí de lá, eu fiquei 3, 4 meses lá, eu falei, cara, nunca mais quero trabalhar em assessoria de imprensa na minha vida. Eu falei isso. E aí, porque é impossível você ter noção do teu retorno fazendo dessa maneira. É impossível, não tem como. Aí depois, obviamente, em 2005, voltei, né, para assessoria de imprensa, né, não tinha Xerox, era tudo digital e tal. Mas hoje em dia, infelizmente, com marketing digital, você não consegue, em assessoria de imprensa, você traquear, né? Para você ter um ROI preciso. Por isso que a resposta é um pouco mais alongada. Não, claro, com certeza. Mas é elemento subjetivo, não tem como. Eu sempre digo que
a avaliação do trabalho de assessoria de imprensa, ela tem que ser com base na disseminação de conteúdo. O que isso quer dizer? A gente vai mitigar, vai trazer alguns dados para você tentar entender o nosso trabalho. Impacto de audiência, né? Então a gente pega ali as audiências dos veículos que a gente selecionou juntos para entender se a gente chegou na audiência que precisa. A gente vai oferecer um alinhamento prévio de o que a gente chama de veículo sonho. Então fala, putz, sair nesse, eu tenho 100% de certeza que eu atinjo o meu público-alvo. Se a gente saiu nesse, a gente atinge metas. Então a gente vai tentar criar junto fórmulas para você entender. Mas, para terminar, uma empresa que contrata uma assessoria de imprensa e acha que em um mês vai estar na Forbes, ela não sabe o que é assessoria de imprensa. Não entendeu. Muito bom. E eu vou pegar como gancho, né, essa história que você acabou de contar para minha próxima pergunta, né? Então, a gente falou um pouco do spray and pray, da máquina de xerox gigantesca, do quanto isso já mudou hoje em dia com o marketing digital, com os veículos digitais, né? Então, você com todos esses anos de experiência já vivenciou muitas fases desse mercado. Queria saber um pouco, né? A gente está vivendo um contexto bastante diferente agora em questão de mídias também, né? Então, teve aí o crescimento das redes sociais, a gente tem inteligência artificial influenciando em alguns caminhos também, a gente tem uma grande, né, um grande aumento do número de veículos, de certa forma, por conta da digitalização, até dos veículos mais independentes e tal. Então, assim, queria ter um pouco da sua visão de o que você enxerga, né, nesse mercado para o futuro, né? Quais são as mudanças que você já está começando a observar, o que você espera que vão acontecer, pensando nesse contexto, né, de novas tecnologias, de novos veículos, de democratização desse mercado, vamos dizer assim. Eu acho que a tua pergunta é maravilhosa, porque ela permite a gente abrir um mercado de comunicação como um todo, e tem muito a ver com o que a Comum faz, com o que comunidade faz. E aí eu explico, porque assessoria de imprensa, ela não pode ser mais, eu estou falando daqui para frente, tá? Ela não pode entender mais o trabalho dela como basicamente colocar o cliente na imprensa. Porque isso vai ainda acontecer. Enquanto houver o elemento humano presente, né, que é o jornalista, ainda haverá a necessidade do assessor de imprensa. Ainda mais porque o jornalista ele não tem tempo suficiente para avaliar todas as oportunidades de pauta e não tem capacidade humana de conseguir dar retorno para todas as assessorias de imprensa. Então, ainda vai haver espaço para assessoria de imprensa. Mas o futuro da comunicação é entender que as bolinhas de comunidade, elas têm interesses diversos que não só sair na imprensa. Então, ela quer se relacionar com outros públicos, ela quer estar presente em eventos que são de interesse, ela quer se conectar com pessoas que são estratégicas, ela quer fazer parte de grupos que têm uma certa influência, ela quer conversar com empresas que possivelmente são clientes. Tudo isso, ela quer, sei lá, criar eventos diferentes, ela quer criar ações de impacto de marca. Uma agência de comunicação, ela caminha para evoluir para isso. Eu tenho minhas dúvidas se elas todas, vou ser muito sincero, se todas estão prontas para isso, porque eu vejo a maioria delas no spray and pray e ponto. Ou, o que aí é uma crítica de cenário, caminhando para ser uma agência de marketing, ou de conteúdo, ou digital. E tá tudo bem, é legítimo. Só que PR e marketing digital, eles se conversam no macro, mas eles são completamente diferentes um do outro. Completamente. Skill de time, planejamento e por aí vai. Então, assim, eu vejo como o futuro da comunicação como um todo, seja a comunicação corporativa de grandes empresas, né, de quem inova, seja de startups pequenas, elas entenderem que uma agência de comunicação ela precisa ter um olhar mais estratégico e menos disseminador de notícias. E eu estou falando isso porque, infelizmente, tem ainda um estigma no mercado de assessoria de imprensa que é o spray and pray. Dispara o press release para 10 mil jornalistas e fica rezando para ver quem abre. Isso eu sou radicalmente contra. Isso é vulgarizar a essência do trabalho de public relations, que é muito maior, que se encaixa, inclusive, em gestão de comunidades, né? Que eu acho que é o tema latente aqui hoje. E para finalizar, eu acho que
a gente precisa entender que a inteligência artificial ela chegou para ficar, e cada vez mais. Mas os jornalistas não vão escrever com inteligência artificial. O elemento humano é importante, a visão humana é importante, o feeling do jornalista de pegar uma informação, de entender quando um entrevistado não está falando a verdade, ou entender que aquela informação que o entrevistado dele não deu é a notícia, que é onde ele tem que apurar, que é onde ele tem que ativar contato. A inteligência artificial não vai fazer isso. Ponto. Então o elemento humano ele é indispensável para o jornalismo. É o que eu acho. A IA complementa, ajuda, vai estar ali perto, vai ter outras ferramentas em que ela vai ser importante para pesquisa, levantamento de dados e por aí vai. Mas nada vai substituir o critério humano de avaliar as informações, e aí é o papel do jornalista. Legal, legal. E eu queria explorar aqui, eu acho que é muito bacana ver você trazendo, né, essas diferentes comunidades, players desse ecossistema, né? Então você tem jornalistas, você tem as empresas, enfim, vocês se relacionam com muitos, né? Muitos stakeholders, digamos assim, né? E aí eu queria, da sua visão, qual que é o papel da área de comunicação, da assessoria como um todo, né? Ainda mais você trazendo que ela é muito, cada vez mais estratégica, né? Como um todo, de conectar essas empresas com o ecossistema no geral, né? Então, enfim, a gente, além da imprensa em si, o canal de mídia, outros stakeholders, como eventualmente investidores, parceiros, como é que vocês trabalham esse ecossistema para os seus clientes, né? Porque, como eu falei, vocês são muito facilitadores disso tudo, né? Então, mas como é que funciona na prática essa conexão do ecossistema, cara? Às vezes a gente faz através da imprensa, e quando não dá através da imprensa, a gente corta caminho também. E isso eu coloco muito para jogo para os clientes que trabalham com a gente. 20 anos no ecossistema de inovação me deu um network muito poderoso. Com certeza. Então, assim, eu cansei de colocar startup sentado frente a frente com o investidor. Cansei, que eu conheço. E falou assim, posso te apresentar o investidor? Pode. Colocava os dois, criava um grupo de WhatsApp. Cansei de colocar também startup na frente de comprador. Então, eu já intermediei aí iniciei o processo de intermediação, né? Coloquei na cara do gol de 4, 5 clientes que foram vendidos. Já cansei de colocar cliente em evento grande, né? Então, você precisa palestrar nesse evento. Ligava pro dono do evento e falava, cara, te conheço, você sabe, coloca esse cara para palestrar, o cara ganha uma baita autoridade. Então, assim, fazer relações públicas, né? Enseja que a gente conecte alguém com alguém. Se esse alguém é a imprensa, e que é o grande interesse da maioria, ok, mas pode não ser. Então a gente, hoje eu estava conversando, a gente atende uma rede de lojas que é incrível, que chama Criamigos, que é uma rede de lojas de bicho de pelúcia, que acabou de abrir o primeiro hotel infantil do Brasil em Gramado, maravilhoso. O objetivo não é só sair na imprensa, ele quer se conectar com influenciadores. Então a gente faz esse contato também com influenciadores, fala, vamos conhecer o hotel, conhece a loja. A gente atende, dando um outro exemplo, a Eminify, que é a maior empresa de tecnologia de eSIM do mundo. Esses caras, eles não querem só sair na mídia, eles querem se conectar com podcasts. Então a gente está fazendo uma lista ali de podcasts que são de interesse dele. Ele quer em evento, a gente fez uma lista de eventos que ele tem que ir no mínimo para trocar cartão, para conhecer as pessoas, para passear no evento, para se conectar. A gente já fez muito e vai continuar fazendo. Então, basicamente, gestão de comunidade é entender com quem você quer se comunicar. Qual é o teu objetivo com isso? É ganhar cliente? É crescer marca? É se tornar autoridade? E lógico que tem que ter um ganho, né? Mas relações públicas, na essência, é conectar alguém com alguém. Ponto. Gerir as suas relações públicas. Seja com a imprensa, seja com qualquer outro player. E como eu falei, a gente pode fazer isso através da imprensa. Tem muita startup que quer sair na mídia, ou muita empresa que quer sair na mídia para atrair um parceiro, um cliente, um investidor. É válido. Mas às vezes a gente corta esse caminho também. E faz parte. Em 11 anos, vamos fazer 12 agora de PR, a gente tem uma história muito legal de 11 empresas que saíram tanto na imprensa que chamaram a atenção de compradores e foram vendidas. E elas deixaram de ser cliente da PR. Esse é o ponto. E tá tudo bem. Tudo bem. É o que a gente quer. O cara completou a jornada dele, né? Então ele começou ali, nasci agora, quero chamar a atenção do comprador, quero chamar a atenção do parceiro, quero ganhar musculatura de marca, quero parecer grande
conseguiram chamar a atenção de comprador, assinaram, falaram assim, putz, agora a gente tem um comprador gigante, que ele já tem uma agência de PR, obrigado pelo trabalho, ótimo, você fez a jornada completa comigo. Legal. Então, pra gente não tem esse ponto. O ponto tem que ser objetivo. Com quem você quer se comunicar? Quero me comunicar com tal pessoa. Com quem você quer se conectar? Quero me conectar com essa marca. Vamos arrumar estratégia para isso. Você é o verdadeiro parceiro, né, estratégico deles, né? Imagino que o LTV, né, o Lifetime Value, né, o quanto esse para você ajuda muito no contexto geral, né? Meu primeiro cliente está comigo até hoje. Olha só. 11 anos. Imagina se fosse só fazer imprensa, né? Acho que não estaria até lá, até hoje, Meu né? terceiro, que é o Crânio, do Samir Yazbek, Uhum. foi meu primeiro cliente. Ele começou a PR com 24 horas de agência. A minha história com ele, hoje, não é mais uma história de cliente, né? É óbvio que a gente é amigo, é óbvio que nós somos, né? A gente se gosta muito. Mas, na época, ele era um cliente. E ele olhou para mim e entendeu que a proposta de valor que eu oferecia, ele foi em 24 horas de PR, ele assinou um contrato comigo. E esse contrato está se renovando a cada 6 meses, desde 2013. Caraca, cada 6 Nós estamos em 2024, se renovando, Que se legal, renovando, cara. automaticamente. Que legal. Isso é LTV na essência. Meu terceiro cliente, terceiro não diria, mas o sétimo cliente, Samba Tech, do Gustavo Caetano, está comigo há 11 anos. Também o contrato se renova a cada 6 meses desde 2013. Contei aqui, eu atendi a B Startups por 10 anos. Eu tenho um cliente que ficou comigo 6 anos, 7 anos, 8 anos. Então, eu não quero entregar para o cliente a experiência de ter assessoria de imprensa por 6 meses e ir embora. Quem faz isso está errando. E não errando com a PR, porque eu não estou dizendo que nós somos uma agência perfeita, mas está errando no entendimento de comunicação no longo prazo. Porque não é, assim como comunidade também não era. Falando aqui dos nossos mercados, você não vai construir, gerir, alimentar e nutrir uma comunidade em 6 meses. Você não faz isso. Exato. O mesmo vale para a marca. Você não vai contratar uma assessoria de imprensa. E se você contrata sabendo que você vai sair ali em 3, 4, 5 mídias e depois você cancela, você não está sendo responsável com a tua marca de maneira nenhuma. Então, não deixa de ser um equívoco. Exatamente. Muito bom. Bom, a gente falou um pouco agora também de toda essa questão da jornada, né, das empresas que fecharam a jornada, das empresas que estão, né, até hoje, né, com você e com a PR. E queria saber, né, a gente até falou um pouco ali no começo, né, você até citou, calma, você tem que saber qual que é a hora de você começar com um trabalho de assessoria de imprensa. E qual é a hora de começar com assessoria de imprensa? Maravilha. Cara, eu acho que dá para você tem muitos fatores, né? E também não é na pedra, é uma regra imutável. Não é, tem suas exceções. Mas nesses 20 anos de assessoria de imprensa, desde 2009, nós estamos indo para 2025, estou falando aí de 14, 15 anos, tem uma coisa que eu aprendi não adianta, dá para a gente resumir em 3 aspectos. O primeiro, se você tem uma empresa e você não está pronto para receber um aumento de demanda de uma hora para outra, não vá para a mídia. E aí depois eu posso contar uma história, mas o meu maior case de fracasso é relacionado a essas 3 perguntas. Mas a primeira pergunta eu tenho estrutura para... A estrutura que eu estou falando é comercial, pós-venda, site, operacional, tudo, para aumentar a minha demanda vezes 10 do dia para a noite. Porque a partir do momento que você sai na imprensa, você não tem controle do número de demanda que vai chegar. Exato. Você não tem controle. Pode chegar nenhum, mas pode chegar vezes 10. Você tem que estar preparado para isso. Eu sempre faço uma brincadeira. Você foi impactado por uma notícia de um produto que te causou interesse. Você vai na primeira loja, não tem. Você vai na segunda, não tem. Você vai na terceira, não tem. Você vai na quarta? Não. Não vai. Você vai ficar bravo. Aí você entra no e-commerce, você vai no primeiro e-commerce, não tem. No segundo, você não tem. No terceiro, você não tem. A sua experiência que você teve, o primeiro impacto que você teve com a marca é negativo. É isso que você quer para sua empresa? Não. Então, se você não tem uma estrutura pronta para aumentar a sua demanda, não vá para a mídia. Legal. O segundo ponto é de experiência. E aí, experiência quer dizer, o teu produto, o teu serviço, ele está pronto. E eu não estou falando definitivo, estou falando pronto para cumprir aquilo que ele se propõe, do começo ao fim. Exemplo, eu vendo um software as a service, vendo um SaaS de controle financeiro. O seu cliente consegue,
entrar lá e comprar o produto, porque você está pronto para aumentar a demanda. E 2, se cadastrar, fazer o upload da planilha dele, passar por todas as etapas, fazer o cadastro do jeito certinho, e ter ali o software funcionando 100%. E se ele tiver um problema, ele consegue ligar para alguém ou entrar em contato com o teu pós-venda para resolver esse problema? Não tenho que arrumar a página tal, ainda estou em teste do cadastro, meu split de pagamento não está funcionando. Isso é experiência. Então, vou voltar à analogia. Você foi impactado por um produto. Você foi lá na loja 1, não achou. Você foi na loja 2, você achou, opa, encontrei. Aí você leva para casa e o produto não funciona, a experiência é ruim. Então, se você não está certo, se a experiência está pronta, porque definitiva nunca vai ser, você sempre vai aprimorar enquanto ele existir, não faça assessoria. E o terceiro, volta para o que nós falamos, né? De você tem que ter um volume de negócios que justifique para o jornalista que você atende uma parcela considerável do teu público. Ou seja, é um termo que eu inventei porque eu não achei outro, né? Eu detesto, mas tive que fazer, que eu chamo de tração mínima razoável. O que é tração mínima razoável? Você tem um volume de negócios que o jornalista olha e fala assim, esse cara não está me usando para validar o negócio dele. Esse cara aqui atende sem falhas, ou ele cumpre aquilo que se propõe. Fazer uma analogia, vamos supor que eu venda relógio, e aí eu tenho só no Brasil 20 pessoas que compram relógio. Eu vendi 2, né? Aí você fala assim, eu tenho 10% do mercado, mas eu vendo relógio, tem no Brasil 20 milhões de pessoas que compram relógio, eu vendi 20. Você tem 0,0, a casa decimais. Sempre falo que eu sou ruim de matemática, eu sou horrível. Não sei quanto. Mas ali o jornalista vai olhar e fala assim, cara, você tem 20 milhões de público, você vendeu 20, você tá querendo sair na mídia para vender mais. Eu preciso que você caminhe um pouco mais e venda. Então, não dá para dizer qual é o tamanho de mercado. Mas, via de regra, quando você vai procurar jornalista, suas vendas ali, seu número de clientes ainda é muito pequeno, mas também é subjetivo, entende, gente? Como toda regra tem exceção. Claro. Vamos supor assim, eu tenho 3 clientes, mas cada cliente tem 100 mil usuários. Eu tenho 300 mil usuários no meu lugar na minha plataforma. Isso é razoável pra caramba. Aí eu tenho 2 clientes. Quem são? Petrobras e Governo Federal. Os principais players do mercado. Então, não tem uma regra, mas é importante. Por isso que eu gosto da palavra razoável, porque razoável se aplica a qualquer mercado, a qualquer fatia, a qualquer tamanho. Mas essas 3 perguntas, quem gere a comunicação, né, seja o dono, seja um marketing, tem que se fazer. Eu tenho tamanho para absorver a pancada, que vai vir de prospecção em leads, minha experiência está pronta e definitiva, e eu tenho números bacanas de vendas aqui para comprovar. Cara, você tem que fazer assessoria. Qualquer uma dessas 3 perguntas que você falar não sei ou não, Cara, não é faça ótimo. assessoria. Pode ser um tiro no pé no final do dia, né, cara? Aí meu case de fracasso vem muito nisso. Entendi. Eu ajudei. Peraí. Mas eu ajudei a falir uma startup porque eu não fiz essas 3 perguntas. Isso lá em 2010, mais ou menos. Olha só. São meus amigos até hoje, tá? Os 2 irmãos que eram fundadores dessa startup. Eu vou resumir porque a história é um pouco longa, mas eles tinham uma startup muito legal, investimento próprio, tipo de finanças pessoais, colocaram tudo ali. Eu não perguntei para eles se eles tinham estrutura para sair na mídia, porque eles tinham uma experiência legal e tinham números bacanas, mas eu não perguntei se estão com a estrutura pronta. Consegui sair no principal portal de notícias, ficou na capa desse portal de notícias por 6 horas, eles receberam um pico de acesso, eu não estava com a estrutura pronta, o site caiu. Nossa. E aí, pra piorar, se não me engano, posso estar falando bobagem, mas eu acho que foi isso. O backup estava num HD com um desenvolvedor que era terceirizado e o cara morava no Canadá, que tinha um fuso horário ali. Nossa. Horas e horas fora. Até voltar, quando voltou desajustado, voltou numa versão, e era uma plataforma que tinha gamificação, então as etapas voltaram, retrocederam. Nossa. Eles não conseguiram manter a credibilidade com a comunidade que já estava ali presente. E aí, acho que deu 6 meses, faliu, a startup fechou, não existe mais. Então, assim, assessoria de imprensa mal feita, e foi mal feita no meu caso, não tenho vergonha nenhuma de falar, também pode prejudicar negócio. Então, o empreendedor tem que ter essa noção. E isso me dá um cuidado muito grande com o dinheiro dos outros. Quando eu falo dinheiro dos outros, é dinheiro da indústria, que é um mercado hoje que eu sou muito forte, da inovação, que é um mercado que eu sou muito forte, porque
a assessoria de imprensa tem impacto direto pro bem e pro mal. Legal. Eu acho bastante interessante esse ponto que você colocou, porque também né, até fazendo um paralelo, é algo que a gente fala sobre comunidades aqui no caso também, né? Não sei se os 3 pontos exatamente que você falou, mas assim, com certeza o da experiência, né? Tipo, a gente sempre fala aqui, cara, se você tem uma experiência que tá ruim, né? Que tipo, que gera problemas, que o cliente não gosta, criar uma comunidade vai gerar o efeito contrário, vai gerar um motim. Você vai ter um grupo de pessoas falando mal de você e concordando umas com as outras que o seu produto é ruim. Então, tem que ter um grande cuidado. É mais assim, fácil também, fazer um né? focus group se você não tem certeza, né? Do que uma comunidade. É isso. Mas pro jornalismo serve, assim, como é que você vai pra mídia sem você ter certeza que seu produto tá funcionando, que você vai aguentar o tranco e que, cara, você tem um mínimo de negócio ali. É arriscado ao extremo com a responsabilidade de marca. Tem um caminho para você percorrer antes disso. Sim. Né? Se a gente for falar da indústria, a indústria não corre esse risco. Né? Eu acho que a indústria ela tem ali um histórico, quando você atende indústrias, já tem um histórico, já tem produtos na prateleira, já tem uma força de vendas, é diferente. Mas quando você pega o mercado da inovação, em que os negócios, em sua maioria, têm um risco muito maior, você olha para aquilo e fala assim, não dá para você querer construir. Eu sei que a velocidade, né, que as coisas acontecem hoje em dia, não, eu preciso ser o primeiro a falar, eu preciso... Mas vamos ter um pouco de responsabilidade com o dinheiro do teu investidor, inclusive, né? Porque a maioria tem investidor por trás. Vamos ter um pouco de responsabilidade, porque é fundamental. Pô, eu sou investidor anjo também. Pega uma startup em early stage que tá pegando minha grana e colocando e queimando ali com o marketing, aumentando o cash burn dele. É loucura. Num early stage, assim. Espera você estar um pouco mais maduro e ser responsável, vou valorizar muito mais o teu esforço. Vou esperar o teu retorno. Tá tudo certo. E eu acho engraçado, só o último paralelo antes de devolver pra você. Imagina. Porque eu acho que talvez, né, assim, e também quero sua opinião sobre isso, né? Porque, assim, do que eu vejo, né? Eu acho que é inegável que todo mundo entende a importância de você sair num grande veículo, né? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas também, de certa forma, subestimam um pouco qual que é o impacto que isso vai ter no negócio delas, né? Assim, só falando um pouco de casos que eu vi, assim, né? Tipo, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhava no planejamento de demanda na Natura. Cara, era impressionante como, tipo assim, alguém apareceu com um batom vermelho na novela, fazia aumentar as vendas de um jeito que, tipo, ninguém conseguia explicar. E eu lembro de um caso bastante engraçado depois, quando eu já mudei pra... Engraçado não, né? Mas, assim, o que aconteceu... Depois que eu mudei para a área de inovação, na época a gente estava muito conectado com o pessoal do Movimento Maker, dos Fab Labs, etc. E eu lembro que na época saiu uma matéria no Fantástico do pessoal usando impressão 3D e falando dos Fab Labs para fazer, né, próteses para pessoas que tinham problemas de movimento ou que não tinham algum membro. E aí a gente conversando com os caras, depois eles falaram assim... Nossa, gente, eu não aguento mais fazer prótese porque apareceu tanta gente pedindo e a gente não tinha nem demanda. Porque, assim, eles não eram um negócio voltado pra isso ainda. Cara, por posso cima, dar um né? exemplo besta, mas que me lembra muito isso. Eu sou... isso até virou piada, né, em torno de mim. Eu sou muito bairrista, eu amo o bairro que eu moro, assim, é muito difícil eu sair de lá. Tanto é que eu moro lá e montei a Piar lá, que é o Ipiranga, aqui em São Paulo. E lá tem um dos x-saladas mais famosos do Brasil, que é o do Seu Osvaldo. E teve um dia que eu fui no Seu Osvaldo, isso quando ele era vivo ainda, né? Ele morreu acho que tem não sei quanto tempo, mas quando ele era vivo, eu vou lá desde menino, né? E eu fui lá uma vez e assim, ele já é cheio. Mas naquele dia tava insuportavelmente cheio. Beleza, esperei ali a minha hora e meia pra comer o x-salada, que é o tempo de espera. Não é propaganda, não, gente. O melhor salada do Brasil é do Seu Osvaldo, tá? Não é porque eu sou bairrista, não. Mentira, eu sou bairrista baganão. Mas enfim, esperei, sentei e ele ficava, né, atendendo, quando ele era vivo ainda, ali atendendo os clientes. Eu falei, ele já me conhecia também desde menino, eu falei, Seu Osvaldo, o que aconteceu hoje? Porque foi um absurdo. Ele falou, pô, rapaz, você não assistiu televisão, não? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porra, veio aqui o Olivier Anquier, semana passada gravou lá a matéria. Ele falou, essa semana eu não tô dando conta. Saiu uma reportagem, isso eu tô falando antes da internet explodir, num programa que apresentava o Olivier, que apresentava na Record, junto com o Paulo Henrique Amorim e tal. Ele foi lá no Seu Osvaldo, ele falou, aí o Seu Osvaldo depois brincou, rapaz, você não tem noção da quantidade de grávida que eu atendi essa semana. Então, assim,
não dá pra subestimar o poder da mídia, cara. Não. Não dá. O que você falou da Natura, de batom vermelho e tal, é o que a gente chama de product placement. Aham. Isso em 2008, eu trabalhava na agência que atendia a Apple. Já fazia. Então, assim, o diretor da conta que sentava na minha frente, eu vi ele ligando para produtores de telenovela da Globo, falando assim: você tem alguma cena com o computador aparecendo? Eu tenho aqui 2 iMac para mandar para você e tal, não sei o quê. Para colocar na cena da novela um iMac para uma cena, sei lá, de 5 Uhum. segundos. Sim. Por quê? Para criar o desejo de marca. Então, estratégias de marca que você Sim. faz. E hoje a gente transporta para o nosso dia a dia, a gente fala de influencers. Uhum. Exato. Hoje você pega um influencer usando um vestido, uma influencer usando um vestido diferente, ele quer saber onde ela comprou esse vestido. Uhum. Quero comprar os Exatamente. famosos publis de experiência. Faz parte. Isso é Uhum. comunicação também. Uma marca que não tá pensando nisso, putz, mas ela é B2B. Eu entendo, é mais difícil, é mais complicado. As estratégias são um pouco mais diversas. Acho que tem que ir mais para a comunidade mesmo. Mas a marca que é B2C, se não tá pensando nisso, ela tá errando. Uhum. Com certeza, com certeza. Cara, que bacana. E aí, acho que, pô, já caminhando pro nosso finalzinho aqui também, as últimas perguntinhas. Acho que você já falou um pouco sobre isso também, né? Mas sobre a questão de você, dos seus clientes, né? Os clientes parceiros, o seu ecossistema ali da PR como um todo, se você participa ou incentiva eles participarem de comunidades e ecossistemas, né, que seja de inovação ou qualquer outro, né? E como é que, enfim, como você já deu um spoiler aí pra gente que já faz um pouco disso, mas como é que na prática você acaba olhando pro macro, como é que, a trazer talvez alguns cases de como você faz isso, que seria legal pro pessoal. Olha, isso é uma ideia muito boa, mas eu vou te dar um exemplo de... A gente fez durante 5, 6 anos um evento em que a gente juntava todos os clientes da PR para falar de boas práticas de comunicação. E neste evento, a gente mapeava antes potenciais clientes entre potenciais clientes. Então a gente pegava e falava assim: putz, esse cliente aqui, ele pode comprar essa solução aqui. Você que atende esse cara, você que atende esse, gruda nos dois, coloca os dois, apresenta os dois e faz conversar. Acontecia. Isso a gente fez durante 5, 6 anos. Paramos porque muito cliente fora do Brasil, é muito difícil você ter agenda para reunir todos. Uhum. Tem agência que ainda faz hoje em dia, mas isso a gente fez muitas vezes. E eu ainda faço no maneira do bastidor. Então, quando eu entro um cliente e fala assim: putz, esse cara tem tudo a ver conversar com esse. Eu já falo na hora, falo assim: fulano, você entrou um cliente aqui, você precisa conhecer, cara. Você precisa sentar com ele. Pô, por que ele faz? Faz isso, isso, isso. Puta, cria um grupo de WhatsApp e fala assim: conversem. Isso é natural, a gente fazer esse negócio na prática. Relações públicas tem que ser feito isso. Mas de outra maneira, acho que vai muito do case, assim. Eu vou contar um case que envolveu não só assessoria de imprensa, fazer ele sair na mídia, mas envolveu outras ações também. A gente o Alfredo Soares, fundador da X-Tech, que foi vendida pela Vetex e hoje é sócio do G4. O Alfredo, eu fui assessoria de imprensa, a PR foi assessoria de imprensa da X-Tech, da primeira matéria, aquele que ele conta a história da escada, que ele sentou na escada lá, que ele foi ideia nossa, né? Falou assim: se a história tá legal, vai no restaurante e tira uma foto. Ele romantizou um pouco, mas ok. Mas a ideia foi da PR. Até a última reportagem, quando ele foi vendido para a Vetex. A gente fez toda essa jornada com ele. E essa história é real, assim, internamente, né? A nossa estratégia era, cara, ele não tinha como a X-Tech brigar com a Vetex ou com a loja integrada do ponto de vista de marca, porque eles eram maiores, na mídia. Então, qual foi a estratégia que a gente adotou naquela época? A primeira era mapear os eventos de e-commerce para o Alfredo ir, nem que seja para ele balançar, trocar cartão, balançar a mão, trocar cartão, falar: tô aqui. Mas do outro, oferecer o Alfredo como fonte de informação para os jornalistas para qualquer pauta relacionada ao e-commerce. Então, assim, dólar subiu, como isso impacta o e-commerce, o Alfredo pode falar. Dropshipping, o que é? Você sabe? Não, o Alfredo pode te explicar. Dia das Crianças, como se preparar para não ter problema? O Alfredo pode dar dicas. Então, toda e qualquer pauta que falar sobre e-commerce, a gente sabia que a loja integrada ia sair mais. Mas o Alfredo tinha que sair mais que o porta-voz. E o Alfredo foi criando um monstro em que daqui a pouco ele não estava mais, a gente não estava mais ligando para oferecer ele para ser convidado para palestrar em evento. Os eventos estavam procurando o Alfredo para ele ser palestrante. Ele passou a ir a eventos também de comunidade para mostrar a marca dele. Então, eu lembro até hoje ele em Campo Grande, num evento da B Startup que chamava Café com Associados em Campo Grande, falando para 15 pessoas. Ele estava lá. Então, assim,
para criar esse monstro que ele é hoje, ele ralou muito, mas teve muita inteligência e estratégia de criação de comunidade. A gente criou em volta dele uma comunidade de admiradores do especialista. E hoje ele é o que é. Acho que esse foi um grande case que a gente não usou só a imprensa, a gente usou outras táticas também. Apresentei ele para as pessoas certas, e aí ele foi se embrenhando, e foi daí que ele conheceu o Thales, daí que as coisas nasceram. Acho que vou dar um outro exemplo aqui. A gente é parceiro da Investidores.vc, que hoje é a maior rede de investimento em startups, mas também forma advisors, forma... Junqueira tá lá, né? O Guilherme Junqueira tá lá. O Guilherme Legal. Junqueira é outro cliente nosso que lá da Passou Gama. por aqui já com a gente também pra falar sobre case de comunidade da Gama, muito bacana. Então, ele foi nosso cliente na B Startups, quando era diretor executivo, cliente nos 2 primeiros anos de Gama. Legal. E agora que ele é sócio da IVC, ele é nosso cliente também, mas nosso parceiro, grande amigo, o Gui. Legal. Mas com a Investidores.vc, eu tenho um relacionamento com eles que é muito além de fazer o Amuri dar entrevistas ou levar os aportes que a Investidores faz para a mídia. Minha relação com a Amuri é quem eu acho que vale a pena estar aqui na rede da Investidores.vc. Quem é o perfil de cara que precisa fazer uma das imersões que eles oferecem? Puta, esse. Cara, já levei 3, 4 pessoas para a rede deles. Uhum. Isso é mais do que fazer o cara sair na mídia. É qualificar a comunidade que ele tem. Mídia é consequência, né? Exatamente. Se ele tem você falou tudo. A mídia é consequência de um histórico. A mídia é consequência de uma boa atuação. Mídia é consequência de um produto bem feito. Mídia é consequência de resultados apresentados. Se você não tem nada disso, você está querendo oferecer uma história oca para o jornalista que ele vai descobrir com 3 perguntas. Uhum. Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, Bruno, você falou pra gente aqui, né, até contou bastante casos, né, dessas conexões entre clientes, investidores e pessoas que estão nessa área, né, de influência da PR e sua, né? Queria entender um pouco também do lado dos jornalistas, acontece alguma coisa desse tipo também? De ter essa criação de comunidade entre eles, de ter algum pool mais conectado, ou de eles se misturarem nas comunidades? Como é que vocês trabalham essa gestão de comunidade também, pensando nos 2 lados, nessa criação de conexões, assim? É uma parte mais complicada, mas existe, né? Eu acho que existem 2 coisas quando a gente olha para os jornalistas. A gente gere ali a nossa rede de contatos com jornalistas que a gente mais fala, porque querendo ou não, a gente fala frequentemente com um jornalista dos vieses tais do que tais. Uhum. Né? Você falar, putz, eu falo com jornalista de esporte todo dia? Não falo, não tenho nenhum cliente ligado a esporte. Mas eu falo ali os que cobrem inovação. Então eu mantenho ali um contato frequente com eles. Mas o assessor de imprensa, não eu, né, meu time ali, o assessor de imprensa tem que fazer essa gestão de comunidade pessoal. Ele tem que ter ali na manga os 10 contatos que ele fala o tempo todo. E não só para oferecer o cliente dele, para oferecer ajuda. Né? Então, essa gestão de comunidade é muito pessoal com os jornalistas. Porque não dá para reunir. Hoje em dia o jornalista não sai mais, cara, da redação. A PR vai fazer 12 anos no ano que vem. Eu nunca fiz nenhuma coletiva de imprensa em 12 anos. E nunca vou fazer. Pode marcar minhas palavras. Eu nunca vou fazer uma coletiva de imprensa. Porque eu acho que tirar o jornalista hoje da redação para ter acesso a uma informação que ele vai ter junto com o concorrente dele é uma maneira burra de você pensar em estratégia. Então, o assessor de imprensa em si, eu não estou falando como empresa, né? Não é a PR que vai gerir a comunidade jornalista. Eu não vou conseguir reunir 10 jornalistas para falar sobre nada num lugar. O jornalista não tem tempo para isso. Mas o assessor de imprensa, que é aquele cara que atende o cliente, que está na ponta da linha, que é responsável por vender a pauta, ele tem que nutrir a comunidade dele ali de contatos que vai levar para a vida toda. Falei do Gustavo Brigato, fundador do startups.com.br. Eu falo com o Gustavo Brigato desde 2007 ou 2008, quando ele está no Valor Econômico. Eu nutri esse contato por anos a fio, porque ele ficou no Valor até o Startups nascer. Hoje ele é CEO e dono do startups.com.br. É um cara que eu tenho uma convivência incrível. É um baita jornalista, um baita empreendedor e um baita parceiro. Mas eu falo com ele há quantos anos? Mais de uma década. Então, acho que isso vale também. Eu sempre conto isso para o meu time. Semana passada eu tive um papo com o meu time assim, falou, selecione ali os seus contatos e seja parceiro desse cara. O assessor de imprensa ele não pode querer emplacar o cliente dele.
Ele tem que ser parceiro do jornalista. Cara, que pauta você tá fazendo? Você tá com dificuldade? Como é que eu posso te ajudar? Oferecer o seu cliente, mas oferecer outros 3, 4 que não são seu clientes para a pauta do cara ficar completa. Dá um estudo que ele não conseguiu achar. Né? Então, isso é gestão de comunidade. Que é ser útil para o jornalista. Ser, de fato, um assessor do jornalista e não um dificultador. Porque tem muito assessor que dificulta a vida do jornalista. E eu não vejo dessa maneira. Legal. Contar um outro caso aqui. Eu atendi os canais Fox durante 3 anos aqui no Brasil. E eu tinha no estado de São Paulo, tinha um caderno que chamava TV e Lazer. Quem era editora-chefe, se não me engano, era a Cristina Padiglione, e a subeditora era a Etienne Jacinto. Eu ligava para Etienne Jacinto para bater papo. O que você acha da vida? O que você acha do mercado? A gente ficava batendo papo. E eu tinha ali, todo mês eu tinha as novidades de programação. E ela tinha a coluna dela, que era a coluna mais lida do caderno TV Lazer, que ela dava ali o principal destaque da semana da TV. Naquela época a gente falava TV paga, né? TV paga. E aí eu ligava pra Tiene e falava, pô, e aí, que você tem? Bate-papo, conversa. Eu ajudava ela, falava, putz, tô procurando essa informação, não consigo achar. Ia lá, pum, cavocava, tá aqui. Puta, eu não conheço o assessor do canal tal, eu conheço, tá aqui, pá. Teve um dia que ela fechava a coluna às 7 horas da noite, ela me ligou de quarta-feira, se não me engano, eu tava na Piara. Na Piara não existia. Tava lá na Fox, eu ficava dentro da Fox. Toca o meu telefone, ela falou assim, me ajuda. Eu falei, que foi? Minha coluna acabou de cair, eu preciso entregar em 1 hora. Eu falei, o que você quer que eu faça? Ela falou assim, tem alguma notícia que você não me passou ainda? Eu falei, não, já te passei tudo. Aí ela falou, tô perdido. Eu falei, não, calma, peraí. Aí eu abri os documentos lá, falei assim, cara, tô olhando aqui os índices de audiência. Se a gente olhar pelo viés do FX, que era o canal masculino, teve ali no último mês um crescimento de, chutei lá, 20% tal, porque comparado com os últimos 6 meses. Ela falou, peraí, últimos 6 meses? Então em 7 meses quer dizer que subiu em 20%? O que teve de novidade da programação desses últimos 6 meses? Teve a estreia da temporada tal. Falei assim, já sei minha coluna. No final de semana saiu a coluna falando, FX cresce 20% de audiência com mudanças na programação. Do nada, assim. Você fala assim, fui eu? Foi. Porque eu mantive ali um relacionamento muito bom com a Etienne, que consegui virar. Isso desculpa bater na tecla, mas é gestão de comunidade, nem que seja uma pessoa. É gestão de comunidade. Você tem que nutrir uma relação verdadeira, prolífica, mas ao mesmo tempo que seja benéfica para os 2 lados. Ainda que você não tenha resultado imediato, mas isso é gestão de comunidade. Um assessor de imprensa que não faz isso, ele não é assessor de imprensa. Cara, muito bom. Muito, muito bom. Bom, vamos lá, só caminhando aqui pro finalzinho, mas, cara, a gente gosta de pedir também um pouco de conselhos ali, né? Olhando também pro nosso público, quem tá nos ouvindo aqui também. Qual que é um conselho que você sempre compartilha aí com seus clientes sobre como fortalecer suas redes de relacionamento e se posicionar melhor no mercado? Tipo, tem um novo cliente, quais são as dicas ali que você dá pro pessoal? A primeira dica que eu faço não existe CNPJ sem CPF. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu quero construir minha marca, mas não quero aparecer. Vai estar errado a partir daí. Por quê? Você não gosta de aparecer, se é low profile, tá tudo bem, mas não existe marca sem pessoalização, sem entender quem é que tá por trás daquela marca, daquela ideia ou daquela área. Ponto. Mas o presidente não quer ser porta-voz, tá tudo bem. Quem são os diretores que podem responder pela empresa? Porque precisa ter, né? Então não existe CNPJ sem CPF. A história tá interessante. O Gustavo Caetano, quando começou a trabalhar com a gente, ele tinha um perfil low profile. Ele falava assim, cara, eu tenho outras speakers para falar aqui. Mas eu falei, Gustavo, você é um ativo de comunicação da marca. O seu nome é muito forte. Com certeza. Eu preciso que você entenda que você é um ativo de comunicação. Eu não posso abrir mão desse ativo na minha estratégia. Não dá. Então beleza, vamos lá. Até hoje. Hoje ele é o que ele é. Lá atrás, 2013. 2013 eu tive que ter essa conversa com ele. E a gente vê um movimento muito hoje, né? Principalmente também hypar essa questão do founder, né? Tá cada vez mais presente no LinkedIn e não sei o que. Que é o oposto do Alfredo, né? O Alfredo já ele não é nada low profile, é o oposto. Exato. Mas esse é o primeiro conselho que eu dou, que se você quer construir uma marca forte, marcas fortes têm pessoas fortes por trás. Legal. Ela sempre tem que estar na frente, isso é prioridade. A gente constrói CNPJs, não CPFs, mas não existe CNPJ sem CPF. Então essa é a primeira dica. Boa. A segunda que eu dou é responsabilidade com a marca. Então, tomar muito cuidado com redes sociais hoje em dia. Lembrar que você, querendo ou não,
Você é um touch point da sua marca, ainda que seja na sua rede social particular. Quantos casos a gente já viu? De pessoas perdendo emprego porque falaram bobeira nas suas redes sociais. Então é importante que o dono da marca, ou aquele que gere a marca, entenda quais são os touch points que a marca dele tem, porque é muito ramificado. Todo porta-voz, ele é um touch point da marca. Legal. E a terceira dica que eu dou é, comunicação, ela não é um ponto ou outro. Ela é um componente de uma estratégia de marketing. Se o teu marketing consegue alinhar marketing digital, relações públicas, redes sociais, estratégias de copy, se ela entende que todas as ferramentas têm que se conversar, o caminho está perfeito. Se ela tem algum ponto, ainda que seja de comunidades, que está deslocado disso, cara, teu marketing vai ser dissonante. Você vai jogar 3, 4 mensagens, seu tom de voz não vai estar unificado, você não vai conseguir se conectar com certos públicos. Então é importante que o teu marketing compreenda que a assessoria de imprensa é uma das ferramentas, marketing digital é outra, inbound é outra, comunidade é outra, comunicação interna é outra, mas todas têm que conversar o tempo todo. Legal. Boa. Muito bom. Boa. Bom, falamos sobre muita coisa, né? Falamos sobre muita coisa, mas acho que foi uma baita aula. Acho que foi certeza. incrível, né? Principalmente para quem ainda não pensou ainda, ou que tá pensando em como, né, começar uma estratégia de imprensa, né? Então procurem a PR. Inclusive, queria já deixar esse caminho, né? Esse espaço aberto para você, Bruno, né? Falar pro pessoal onde eles te encontram, onde encontram a PR e quem quiser saber mais sobre isso, onde podem encontrar. Legal, cara. Pô, foi um baita bate-papo. Eu achei muito legal que a gente transitou por todos os assuntos. Então, não só a imprensa, porque eu acho que a imprensa é um dos pontos só, né, de tudo. Então, pô, agradeço demais. Foi incrível, foi bacana. Quem quiser falar com a PR, pr.group é o nosso site. Se quiser falar comigo direto, pode ser no Instagram, @BrunoLPinheiro, ou no LinkedIn, Bruno Pinheiro também. Enfim, meu e-mail bruno@prcomunicação.com.br. Qualquer hora, qualquer momento, tô respondendo todo mundo, vai ser um baita prazer conversar. E, caras, obrigados os dois, foi um baita prazer estar aqui. Se precisarem de que eu volte, eu volto. Com certeza. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Legal, Muito Bruno. bacana. Muito obrigado. E agradecer se você nos acompanhou até aqui. Então, novamente, siga ali o Bruno, a PR como um todo. E queria deixar que você aqui nos comentários, né, a pergunta, né, qual o maior desafio que você enfrenta aí com a sua marca, para a sua empresa, com comunicação, com imprensa. A gente queria conhecer um pouquinho. Então, no mais, obrigado pela presença. Valeu! Obrigado, pessoal. Até mais.